Olá a todos, todas e todes. Bem-vindos ao podcast de Saúde Coletiva da FURB, que é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, busca promover diálogos sobre temas atuais e conectar ensino, pesquisa, extensão às políticas públicas de saúde. Eu sou Luana Nilson, sou professora no mestrado em Saúde Coletiva e o nosso objetivo aqui hoje é refletir sobre o papel da universidade na formação de profissionais na saúde mais preparados para lidar com a diversidade, trabalhando com equidade e integralidade. E de que forma que nós podemos também promover a articulação entre a universidade e a rede pública para fortalecer o SUS e a construção de ambientes mais inclusivos e acolhedores. Por isso, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito atual e necessário, que é a saúde mental e a diversidade, pensando questões de sexualidade e também de gênero. Para começar, então, eu gostaria de agradecer a presença das nossas convidadas, professora Lauren, Ana, e pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho da trajetória de vocês, né, o nome, por favor. Eu sou Lauren Beltrão, eu sou professora aqui da universidade, da FURB, sou professora do curso de Psicologia. Quero começar agradecendo pelo convite, estou muito feliz por estar aqui, feliz porque é uma temática importante, uma temática que precisa muito ser falada, que precisa ser dialogada. Eu acho que a gente tem muitos desafios e hoje, na conversa de hoje, a gente vai poder falar sobre isso, sobre os tantos desafios que a gente tem para fazer avançar essa discussão e falando um pouquinho rapidamente assim da minha história. Eu estou aqui desde 2015, eu comecei aqui como professora temporária, então eu sou concursada desde 2018 e desde então, se for pensar, né, na relação com esta temática, não imagino a possibilidade de trabalhar na área psi, de trabalhar em saúde mental, de trabalhar na psicologia, sem falar sobre direitos humanos, sem de alguma forma a gente se encontrar e a gente poder refletir e poder de fato mesmo na realidade social trabalhar com essa temática. Então, ao longo desse tempo todo de profissão e até antes mesmo da docência, em vários momentos da minha vida profissional, eu estive em contato com essa temática da saúde mental, diversidades, muito com a temática da violência, então é algo que a gente percebe o quanto a violência, especialmente a violência doméstica, a violência direcionada a mulheres, o quanto é um fenômeno alarmante, com números impressionantes, crescentes. Então, tanto na prática aqui universitária, na pesquisa, na extensão, quanto mesmo na minha prática de consultório, é algo que chama atenção e que a gente vê uma elevação, né, nas taxas, até mesmo olhando para a violência, nas circunstâncias de violência. Então, é um fenômeno importantíssimo que precisa ser pensado, precisa ser discutido. Então, muito obrigada pelo convite também. Meu nome é Ana Locatelli, eu sou estudante de medicina da 8ª fase aqui da FURB e eu sou presidente da Liga Interdisciplinar de Diversidade e Sexualidade, né? A doutora Luana também é orientadora da Liga. E falando um pouquinho da LINDES, né, da Liga Interdisciplinar, a gente cria essa liga porque a gente percebe, né, no âmbito aqui da faculdade e na formação dos profissionais da saúde, essa falta que tem do currículo abordar as diversidades. Porque eles são formados, eles têm o conhecimento teórico, mas eles não têm como aplicar isso numa prática voltados para essa diversidade. Daí, por isso a gente tem muitas dessas pessoas, né, seja uma pessoa LGBT, seja uma pessoa com algum tipo de deficiência, se afastando do serviço de saúde e tendo também um problema que vai gerar no futuro uma afecção mental, né? Vai gerar no futuro algum problema mental que pode, enfim, desencadear outros fatores, outros processos de doença. Então, a Liga vem com esse olhar da gente trazer mais empatia para esse futuro profissional da saúde, para que ele possa depois integrar o serviço de saúde e ter essa atenção mais integral ao paciente. Então, acredito que é um tema muito legal da gente tratar e é muito bom que você pode estar aqui com a gente hoje também, né, para a gente discutir sobre isso. E muito obrigada de novo pelo convite. Ótimo. Bom, a saúde mental é um componente essencial do cuidado à saúde e se torna ainda mais relevante quando pensamos na diversidade. Falar sobre sexualidade, identidade de gênero e direitos é falar sobre pertencer, ser reconhecido e viver com dignidade. Hoje, nós queremos pensar como a universidade, os serviços de saúde e a sociedade podem caminhar juntos
para promover espaços mais acolhedores e mais respeitosos. Então, vou começar fazendo uma pergunta para as duas, né? De que forma vocês percebem os desafios que estão presentes quando nós falamos de diversidade e saúde mental na prática, seja nos espaços universitários e nessa relação, então, com os serviços? Nossa, são tantos os desafios, né? São muitos desafios, mas talvez eu possa resumir numa palavra que abarca vários outros significados. Mas eu começaria falando nas racionalidades. Racionalidades tem a ver com preconceito, tem a ver com estigma, tem a ver com tabu, tem a ver com cultura. E aí, quando a gente fala em mudança cultural, a gente sabe que é um processo profundo, demorado, mas que é possível, né? Então, quando eu falo em racionalidade, eu falo principalmente numa prontidão, uma predisposição, uma prontidão que precisa ser ensinada e precisa ser corroborada também nos vários espaços, desde a educação infantil, me parece assim que em todos os níveis da educação, para pensar nessa temática, para pensar nas diferenças, para entender as diferenças como algo positivo, para assumir, eu acho que isso é muito importante, né? Assumir que desde a barriga, desde antes mesmo da concepção, nós já estamos numa condição desigual, né? Assumir que alguns têm uma condição de privilégio, e quando a gente fala em privilégio, claro que a gente tem o contraponto disso, que é um não privilégio. Então a gente parte aí, quando a gente traz essa ideia de privilégio, de uma sociedade que trata as pessoas de modo diferencial, né? Em que as oportunidades eu falo em todos os sentidos, as oportunidades de desenvolvimento são diferenciais. E a importância da gente, em primeiro lugar, reconhecer, né? Reconhecer que existem diferenças, reconhecer que as pessoas, por exemplo, em relação ao acesso a saneamento básico, acesso à moradia, se a gente for pegar ali todos os componentes da saúde ampliada, o acesso das pessoas é diferencial, o acesso das pessoas à educação, a serviço de saúde. Então, a partir desse reconhecimento, quando a gente reconhece que sim, que as condições são diferenciais e que as pessoas, nem todas têm o mesmo leque, a mesma possibilidade de escolha, a gente entende aí que a gente precisa de mecanismos sociais, por meio de políticas públicas, sobretudo, para a gente conseguir equilibrar essas desigualdades, né? Mas a gente primeiro precisa reconhecer, porque aí sim, a partir do reconhecimento, a gente consegue ir trabalhando nisso que eu estou chamando de racionalidades. E aí eu entendo que a universidade é um lugar privilegiado. É um lugar privilegiado, porque aqui, e principalmente por meio da pesquisa, por meio da extensão, a gente tem condições de provocar a sociedade, né? De provocar, a gente tem condições de desenvolver, ou pelo menos buscar desenvolver um raciocínio crítico, uma reflexão crítica sobre qual é a sociedade que a gente tem hoje e principalmente que sociedade a gente quer construir, né? O que a gente quer construir? A universidade, infelizmente, muitas vezes ela acaba sendo prisioneira do que acontece na realidade, né? Então acaba sendo assim um reflexo do que a gente vive fora aqui dos muros da universidade. Por que eu estou dizendo infelizmente? Porque quando isso acontece, a gente vê aqui dentro, e não só aqui, em todas as universidades, as instituições de ensino superior, uma reprodução dos preconceitos, uma reprodução dos estigmas, uma reprodução dos tabus. Mas aí vem esse papel fundamental, que é o papel crítico, né? O papel que tem essa condição aí de mudar culturas, né? De mudar racionalidades, a começar pela formação, não é? A começar por uma revisão assim bem aprofundada dos currículos, das matrizes curriculares, para a gente poder entender se de fato o que a gente tem hoje em relação a eixo de formação, a matriz curricular, é condizente com as complexidades sociais, né, que a gente enfrenta. E com a sociedade que a gente pretende, né? Exatamente, e com o projeto de sociedade que a gente tem, mas isso tem que estar claro, um projeto de sociedade tem que ser compartilhado, porque aí sim isso mobiliza, por exemplo, diferentes cursos, isso mobiliza ações em prol de um mesmo objetivo, quando é compartilhado. Achei interessante que tu falou que a universidade é um espelho assim da sociedade, porque realmente
E a gente percebe isso dentro do curso, tanto que o meu ponto aqui é que um dos maiores desafios é a gente unir o conhecimento que a gente tem sobre saúde mental e ingressar nele essa parte da diversidade, né? A gente entender o que é a diversidade e conseguir colocar ela junto com a saúde mental. Porque o que eu percebo estando dentro de um curso aqui na universidade é que os estudantes, eles têm a noção de que saúde mental é uma coisa importante, que a gente tem que ir atrás, que a gente tem que olhar a pessoa de maneira integral. Só que falta a gente juntar a isso, entender os contextos especiais que essas diversidades estão inseridas. Porque o contexto em que elas estão, de preconceito, de violência, com certeza causa esse processo de adoecimento. E não só causa o processo de adoecimento mental, como também de adoecimento físico. Então, a gente tem que estar ligado mesmo nisso, e o grande problema que eu percebo, pelo menos, é realmente unir todas as questões de diversidade, toda essa percepção do que a gente tem que estar procurando numa diversidade, seja uma pessoa LGBT, seja uma pessoa com algum tipo de deficiência física, quais que são as demandas delas? E como que a gente pode ajudar nesse contexto que ela está inserida, né? Então, realmente, eu achei muito interessante a questão do, né, a gente ser espelho do mundo mesmo. E mudando aqui dentro da universidade, eu acho que a gente consegue refletir de volta para a sociedade aquilo que a gente pode avançar. E é muito espelho também, inclusive pensando que muitas dessas pessoas que representam essa diversidade não chegam aqui, Sim, né? com certeza. Não chegam na universidade. Claro. Bom, agora, Lauren, vou fazer uma pergunta mais específica para ti. O PET Saúde tem trabalhado com a temática da equidade, né? Essa edição vem olhando para questões de sexualidade, raça, etnia, gênero. E como é que esse trabalho tem acontecido e como vocês têm visto essa articulação para efetivamente contribuir com a formação desses estudantes e trabalhar em conjunto com os serviços para pensar a inclusão dessas diversidades, para pensar esse projeto comum, né, de transformação também. Eu começo apontando sobre o caráter, eu diria até desafiador, bastante arrojado, proposta da edição desse atual PET, né? Que é olhar para trabalhadoras e futuras trabalhadoras da saúde, já partindo justamente desse reconhecimento de que aí a gente tem um enorme problema social, né? Então, é uma edição muito feliz que está produzindo, está sendo capaz de produzir muitas mudanças e muitas reflexões importantes e muitas também melhorias e qualificações na prática, não só aqui nós, o grupo de Blumenau, mas a edição do PET Brasil afora. Aqui no PET, nessa edição, a gente tem, claro, a gente já começa agora, essa edição acaba no ano que vem, acaba quase metade do ano que vem, em abril do ano que vem. Então, a gente já tem uma análise preliminar do que a gente conseguiu alcançar, de onde a gente ainda não conseguiu, onde foi mais difícil em relação às nossas metas. E é inegável, já é um resultado que a gente tem em todos os grupos, é inegável o quanto a gente percebe, além de uma maior prontidão para o trabalho em equipe multiprofissional, então esses estudantes que participam do PET, muito mais dispostos e entendendo muito mais o ganho, o benefício de uma construção, de aliar, de fazer conversar, dialogar conhecimentos. Então, eles já vão sair formados com essa prontidão para o trabalho em equipe, para o trabalho multiprofissional, interprofissional. Mas, além disso, eles já vão sair também, e a gente já percebe isso, muito tocados por essas questões todas e questões referentes, por exemplo, às políticas públicas. Então, a gente vem fazendo um trabalho com os grupos que participam do PET, unidades básicas de saúde, unidade de saúde da família, o CAPS Infanto Juvenil. A gente vem fazendo um trabalho para mobilizar as equipes no sentido do conhecimento, do aprofundamento da compreensão sobre políticas públicas, né? E políticas públicas bem específicas, como, por exemplo, a política pública em relação à saúde integral da população negra, a política pública direcionada à população LGBT, às mulheres, à saúde integral das mulheres. E a gente percebe o quanto há um distanciamento ainda entre a política pública, o que está lá escrito na lei, e a prática mesmo. E essa falta de conhecimento, essa falta de oportunidade, na verdade,
de formação, de troca, de saberes, de uma construção a partir da escuta do outro, a partir da troca, é claro que gera aí um desafio e compromete muito a possibilidade de colocar a política na prática do trabalho, ali na praxis mesmo, na atuação. Então, ter espaços e espaços legitimados, né, para conseguir conversar sobre, para conseguir olhar para a política e ao mesmo tempo olhar para as demandas daquela população que frequenta aquele determinado dispositivo, faz toda a diferença, porque daí a política vai fazendo sentido. Então, assim, de forma bem geral, eu diria que o que a gente já percebe, embora, claro, a edição ainda não tenha acabado, a gente ainda tem uma série de discussões, avaliação de resultados para fazer, a gente percebe um impacto muito importante, muito consistente na formação. Então, em relação à abertura para a compreensão da diversidade, para a compreensão do preconceito, principalmente esta postura dos profissionais de saúde, a necessidade dos profissionais de saúde atuarem eticamente com relação ao combate dos preconceitos, todos os preconceitos, e com conhecimento também em relação à política pública, além daquilo que eu falava antes, que é prontidão para o trabalho em equipe. Então, eu percebo que esses são os grandes ganhos. O que falta ainda? Falta justamente a gente conseguir andar mais e conseguir se mover mais em direção à problematização dos currículos dos cursos. A formação, especialmente aí de novo, vou falar dos cursos da área da saúde. Então eu percebo que é um caminho que a gente começa nesse PET, mas a gente tem muito a construir nesse sentido ainda. Isso que tu fala também encontra o que tu trouxe no início, né? Que é também a questão do reconhecimento. Acho que quando vem um programa como o PET, né, de educação para o trabalho, apoiado, financiado pelo Ministério, com essa temática da equidade, trazendo todas as populações invisibilizadas, né, para serem pensadas, parte de um lugar de que estamos reconhecendo que essas necessidades e diferenças existem e precisamos olhar para elas, né? Então, é um começo, mas ele não é suficiente, né? Muito bem. E agora, Ana, então, conversando com isso, a gente sabe que, da mesma forma, né, que ter uma política indutora, né, também dentro da universidade as demandas não podem ser pessoas dependentes, né, não pode ficar a cargo de, se alguém se identifica, vai trazer o espaço de estímulo para que a gente olhe para isso, pense a diversidade é importante. Aqui na universidade a gente teve esse ano, né, a publicação da política de diversidade e inclusão, mas a Liga Interdisciplinar de Diversidade e Sexualidade já é anterior a ela, né? E tem um papel super importante, tanto na questão da aprendizagem sobre as temáticas, mas muito também de sensibilizar outros estudantes, convidar para o diálogo, né? Tem uma constituição que é multidisciplinar, então vocês já nascem propondo a conversa entre, né, outros cursos. Como você vê o lugar da Liga e as ações que vocês vêm desenvolvendo para a promoção da saúde mental também dos estudantes? Como é que está essa realidade? Eu percebo que o impacto da Liga, ele acaba às vezes sendo um pouco sutil quando a gente para pensar que, por exemplo, os nossos eventos não tem tanta gente participando, não chegam tantas pessoas, apesar da temática ser uma temática que a gente precisa discutir, né? Só que essas pessoas que elas participam dos eventos, elas vão já com uma cabeça aberta, com um olhar diferente de que querem aprender alguma diversidade, querem aprender sobre, né, uma coisa que a gente não tem no nosso currículo. Então, é isso que eu trouxe no início, a gente cria a Liga para falar de uma coisa que a gente precisaria ter inclusa no nosso currículo, né? A gente precisa ter um olhar para populações que são moradoras de rua, para populações privadas de liberdade, para a população LGBT, para pessoas que têm deficiências físicas, mentais, etc. E a gente tem que entender essas particularidades delas. Então, eu percebo que essas pessoas que ainda vão dos nossos eventos, que elas participam dos nossos eventos, seguem a gente nas redes sociais, elas já têm uma vontade maior de estar inserido nisso e de ter essa preocupação para o futuro de que,
vou sair da faculdade, vou atender pessoas e pessoas são diversas. Não tem como a gente vir para a faculdade, aprender o que é o normal, aprender o que é o padrão e sair na rua depois e perceber que, na verdade, o mundo não é isso que a gente aprende na faculdade, né? Ele é muito mais diverso, ele tem muito mais particularidades e coisas pequenininhas que a gente tem que estar atento, porque são esses detalhes que vão fazer a saúde no futuro, que vão causar o processo de doença, né? E que constroem todo esse contexto da pessoa. Então, a Lindes, ela tem também o papel de sensibilizar, né, que nem tu disse, e de trazer um olhar de empatia maior para esse profissional da saúde futuro, né? Porque de nada adianta a gente estar aqui falando sobre assuntos técnicos e tudo mais se a gente não cria uma sensação de empatia, se a gente não fala com o outro, né, não tem esse diálogo. Então, acredito que seja isso, é um processo terapêutico tanto para quem participa dos eventos, tanto para quem organiza também, né? Muito bem. E além do que vocês já colocaram, há outras formas da universidade dialogar com os serviços de saúde para fazer essa reflexão mais propositiva, pensando serviços mais inclusivos, interseccionais, para poder promover a implementação de políticas públicas e que barreiras se apresentam para esse diálogo e essa implementação ocorrer mesmo na interlocução com os serviços e a universidade. Bem, eu penso que, como eu falava antes, a universidade é o locus privilegiado mesmo do pensamento, do embasamento de políticas públicas. Por que eu digo isso? Porque é na universidade que se faz pesquisa. É na universidade que a gente vai até a realidade social a partir de uma série de diferentes conhecimentos para conseguir entender, para conseguir interpretar o que acontece na realidade. Então, faria todo sentido se a gente tivesse um diálogo constante, muito aberto e muito direto entre universidade e política partidária, inclusive, né? Sem olhar para os partidos, mas a política, inclusive essa política que é quem também constrói as leis, é quem autoriza e executa as leis. Então, nós estamos aqui num espaço muito, muito privilegiado. Qual é o caminho? Eu acho que principalmente extensão. O PET é um ótimo exemplo, as ligas também, né? Mas o PET eu acho que é um caminho muito, muito favorável nesse sentido, porque permite justamente a gente conseguir levar a universidade para perto da realidade social, né? A gente conseguir ter mais noção e ter um contato mesmo com as demandas sociais, com a realidade social, a gente poder escutar as pessoas e perceber o que acontece para fora nos muros da universidade, para ir a partir aqui do conhecimento que é construído aqui, para que a gente consiga devolver algo para a sociedade, e esse devolver muitas vezes vai ter que passar pelas políticas públicas. Então eu entendo que são todas as ações, assim como a extensão, que incentivem essa aproximação da universidade, que a universidade não fique fechada nos seus muros, não se torne feudo, né? Mas que a universidade cada vez mais tenha esse compromisso social, tenha uma responsabilidade social. Eu concordo que realmente a mudança vai nascer aqui dentro da universidade, ela vai nascer desse processo de conhecimento e da gente escutar a realidade do outro, seja realmente escutando o cara a cara ou lendo alguma coisa produzida por alguém que faz parte de alguma minoria, escutando músicas e entendendo as realidades diferentes, né? A gente se colocar realmente no lugar do outro, né? A empatia, que é para ser uma coisa tão fácil de ter, mas que parece que difícil. Cada vez mais é tão difícil, a gente se desensibiliza para a sociedade, ainda mais quando a gente percebe que grande parte da sociedade é violenta, né? Até no contexto em que a gente está inserido, aqui em Santa Catarina é um estado extremamente violento contra essas minorias, né? A gente tem o Anuário Brasileiro de Violência, em 2020 mostrou que Santa Catarina era o quarto estado que mais tinha violência contra pessoas negras. Aí a gente vem para 2025, a gente não tem nenhum dado. O que é estranho, né? Isso já também demonstra um pouco de violência. Então, com certeza, a pesquisa, a extensão, a gente mostrar o que é a realidade é, com certeza, o caminho. E a gente tem que incluir nessas políticas públicas e nessa extensão, nessa pesquisa, as pessoas que fazem parte dessas minorias. Porque elas vão trazer também esse local de fala delas. Então, realmente, a educação é o caminho principal para a gente mudar esse processo social todo. E acho que aí cabe a questão da não neutralidade, né? Tem que ter uma intenção em colocar luz nesses temas, né, trazer para a roda. Vocês trouxeram alguns pontos em relação às pessoas, na fala da Ana principalmente, de que quem procura
dialogar sobre diversidade já é quem está um pouco mais sensibilizado para isso, né? Então, a gente ainda percebe que a percepção sobre a diversidade muitas vezes é um problema. Como é que a gente pode transpor essa barreira? Há caminhos para poder, para que todos nós, universidades, serviços, gestão, os usuários em geral dos sistemas de saúde e dos serviços da sociedade possa entender a potência que é pensar a diversidade, compreender, né, essas nuances para poder partir desse reconhecimento e de tudo que isso pode trazer como positivo. Há um caminho para a gente transpor essa barreira? Então, eu penso que o único caminho possível, o único que nesse momento pelo menos eu consigo enxergar é a educação. É pela educação. E aí, quando eu falo em educação, não falo em educação superior, eu falo na educação infantil, na educação infantil, né? Na forma como os filhos são criados, filhos e filhas, né? A educação tanto no espaço privado, no espaço familiar, quanto a educação também formal, a formal e a informal. Então, eu acho que precisa desta sensibilização desde o início da vida. A gente precisa entender que a diferença, ela nos constitui, que a diferença é importante, é rica numa sociedade, a gente precisa aprender a empatia, o respeito. A empatia é uma tecnologia complexa, né? Não é fácil da gente desenvolver, da gente aprender, ela precisa ser aprendida, ela precisa ser corroborada ao longo do tempo, precisa ser potencializada. Então, o caminho, o único que eu consigo pensar é muito investimento em educação, né? Muito investimento em desconstruir essas verdades absolutas que não nos permitem ouvir ideias diferentes, que não nos permitem dialogar, que não nos permitem nos questionar sobre coisas que a gente pensa, né? Ideias, crenças muito arraigadas. Então, eu imagino que lá, desde o início, a educação traria uma permeabilidade, uma possibilidade das pessoas poderem se escutar mais, inclusive nas suas diferenças. Exatamente, ter essa troca de perspectiva, né? Se colocar no lugar do outro e se perceber como uma pessoa que também é diversa, né? Todo mundo tem um pouco de diversidade em si, por isso a gente tem que, né, estar atento a todas as diversidades, a gente tem que estar atento a todas essas pequenas coisas que formam a gente como a gente é. Então, com certeza, a educação é o principal que a gente tem que investir, tem que estar de olho. Eu acredito que a gente olhar o que está acontecendo no mundo também, estar atento às atualidades para entender o que tem acontecido, como que a gente pode agir contra processos que talvez colocam essas diversidades de volta num canto, debaixo do tapete, escondidas. Isso não é o caminho, não é o caminho a gente esconder essas pessoas. Essas pessoas existem, vão continuar existindo e sempre existiram. Então, a gente tem que trazer luz realmente a elas e tem que falar sobre isso. E tá o tempo inteiro trazendo elas para a conversa também, para a gente entender elas, né? Para a gente se entender também, se entender no processo de criação das políticas públicas, se entender no processo de empatia e se entender no processo de criação social, né? De viver em sociedade. E aí o papel das políticas públicas e da gestão pública, inclusive esse diálogo, né, que tu trouxe também da questão de quem são os executores, né, é da gente poder promover espaços que, se eu quero trabalhar com uma sociedade inclusiva desde o nascimento, essas pessoas precisam aparecer na sociedade, né? E o que a gente vê são barreiras em todos os espaços que oprimem, que escondem, né? Então, mas não há pessoas com deficiência, não há pessoas LGBT. Por quê? Porque elas, infelizmente, não conseguem transitar livremente também, né? Pelos espaços. Então, e também o nosso lugar, né? Como pesquisadores, como produtores de conhecimento, para levar essa discussão. E pessoas com privilégio também, de estar na universidade, poder promover isso. E de lugar de fala, né? Bom, alguma questão, talvez a gente está assim caminhando para o final, queria já adiantar os agradecimentos e deixar o espaço, se tiver alguma questão que vocês gostariam de complementar, que talvez a gente não abordou. Eu só acho que a FURB ela tem caminhado bastante em relação à inclusão aqui dentro. Eu queria trazer que esse ano eles criaram a Comissão de Diversidade e Inclusão aqui. Se eu não me engano, nasceu em abril até, talvez o projeto já tinha um pouco antes, mas em abril começou a atuar. O que é muito importante a gente ter um órgão assim dentro da FURB. E a gente tem outros grupos além da Liga, né, que é, por exemplo, o grupo Nossa Poética Queer, que eles têm esse espaço de acolhimento e de expressão, que também é muito importante para a inclusão, para se sentir representado também dentro da universidade, já era um lugar de acolhimento, né.
Eu acho que a universidade já tem feito o seu papel, mas poderia, às vezes, fazer um pouquinho mais. Eu ia ressaltar o mesmo ponto. A gente tem uma política desde final de junho. Então, a gente tem uma política dentro da universidade, que é uma política de inclusão e diversidade. Então, eu vejo com muita esperança um futuro, porque eu acho que a partir da política, a partir mesmo de um reconhecimento institucional, como a política dentro da universidade, acho que isso abre caminho para muitas outras ações. Então, estou bem esperançosa quanto a um futuro próximo aqui na nossa universidade. Institucionaliza, né, esse lugar e esse papel. Bom, acredito que nós conseguimos trazer reflexões importantes sobre a relação entre saúde mental, diversidade, sexualidade, temas que nos convidam a pensar em um cuidado mais humano, mais inclusivo e comprometido com os princípios do SUS, né? Pensar a diversidade é pensar a justiça social. Então, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez as nossas convidadas e a todas as pessoas, a TV FURB e todas as pessoas envolvidas na realização do podcast e, claro, né, agradecer a você que até aqui nos ouviu. Aguardem o nosso próximo episódio, que vai falar sobre a questão étnico-racial e a saúde mental, e nos acompanhem também nas nossas redes sociais, @ppgscfurb. Até logo!